Bem, olá amigos que acompanham as minhas videoaulas do canal das videoaulas de matemática. Eu sou o professor Tiago e gostaria de agradecer pelos vídeos que vocês têm assistido. Alguns colegas têm comentado o que têm achado. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos que eu tenho postado, tenha ajudado nas provas que vocês têm feito da escola, ou da faculdade, ou para concurso, ou você que está revendo a matéria para aprender. Gostaria de dizer que esse barulhinho enjoado que vocês vão ouvir é um barulho de um ventilador, porque estamos num calor imenso aqui e eu estou com dois refletores altamente potentes na minha cara, então vocês devem entender por que eu estou com esse ventilador em cima, porque aqui está muito calor. E eu estou com dois refletores para que a imagem fique bem limpa, para vocês poderem enxergar bem. O vídeo anterior eu falei sobre conjuntos numéricos. Falei da história dos números, falei que a matemática ela evoluiu junto com a sociedade. Falei dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, números reais, citei alguns exemplos. Então convido você a ver o vídeo anterior, caso você não tenha visto. Esse vídeo é uma continuidade das aulas sobre conjunto. E nesse vídeo vou falar mais sobre a parte lógica dos conjuntos. Não vou falar tudo nesse vídeo, mas vou começar através desse vídeo. Nos próximos vídeos vou dando continuidade até que eu encerre o conteúdo sobre conjuntos. Então vamos lá. Revendo a teoria dos conjuntos. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns símbolos lógicos que nós usamos muito em conjuntos. Você vai precisar, pois conjuntos, o que é conjuntos? Conjuntos é uma coleção de elementos. Eu posso ter o conjunto de estudantes de uma determinada escola. Eu posso ter um conjunto formado pelas cores da bandeira do Brasil. Ou seja, quais elementos que vão entrar nesse conjunto? Só vai entrar no conjunto cores da bandeira do Brasil se for uma cor da bandeira do Brasil. Ou seja, quais são os elementos desse conjunto? É o verde, o amarelo, o azul e o branco. Então, conjunto é uma coleção de elementos. Pode ser material escolar de um aluno, só vai entrar nesse conjunto aquilo que for material escolar. Pode ser um conjunto de aquilo que você encontra em uma papelaria. Então só vai entrar nesse conjunto os elementos que fazem parte de uma papelaria. Se não for item de papelaria, não entra nesse conjunto. Então conjuntos vai falar de uma coleção de elementos. Vamos falar de alguns símbolos que nós usamos muito em conjuntos. E vou escrever aqui para vocês acompanharem. Esse primeiro símbolo aqui que eu estou escrevendo, ele significa existe pelo menos um X. É um E ao contrário com um X do lado. Significa existe pelo menos um X. Vamos para um outro símbolo, que é um E ao contrário com um risco e um X, que significa não existe X algum. Nesse caso aqui indica que não existe X algum. Esse outro símbolo que é muito parecido também, que é um E ao contrário com um pauzinho e um X, significa existe um único X, um único X. Esse outro símbolo aqui, com tipo um V com um traço e um X, significa para todo X ou qualquer que seja X. Esse símbolo aqui que parece igual, mas é uma setinha, ele significa implica. E esse símbolo aqui significa equivalente. E o símbolo que nós mais vamos utilizar nessa parte de conjuntos é esse tracinho aqui que significa tal que. A princípio você pode estar achando, poxa, mas isso é muito complicado, eu não estou entendendo onde é que eu vou usar isso, para que servem esses símbolos. Espero que você tenha anotado, pausa o vídeo, copia se for necessário, né? Repita o vídeo desde o começo para poder anotar os símbolos.
mas vocês vão ver na prática para que servem esses símbolos. Ao longo da videoaula, dessa e das outras, você vai acompanhar para que servem esses símbolos. Vamos começar a estudar conjuntos através dos símbolos de pertinência, que é o pertence e não pertence. Mas antes de começar, eu gostaria de informar que os elementos de um conjunto, eles são representados através de uma letra minúscula. Pode ser um número, uma letra, um símbolo, mas enfim, os elementos do conjunto são representados por letras minúsculas ou números, mas não letra maiúscula. Por quê? O conjunto ele é representado por uma letra maiúscula. Letras maiúsculas são para representar o conjunto. Letras minúsculas são para representar os elementos do conjunto. Então a primeira pertinência que nós vamos falar é o elemento A pertence ao conjunto A. O que está aqui no quadro é o elemento A pertence ao conjunto A. E eu vou colocar aqui logo o outro símbolo, que é o E com um traço e o A maiúsculo, que indica o elemento A não pertence ao conjunto A. Eu vou colocar um exemplo, vou colocar até diferente, ao invés de colocar A, eu vou colocar B. B não pertence ao conjunto A. Então vamos ver aqui, eu vou escrever um conjunto que eu vou chamar de conjunto A. E os elementos desse conjunto vou colocar dentro de chave, ou seja, A igual chave. E vou colocar os elementos do conjunto A. Eu vou colocar A, C, D e F. O conjunto A é formado pelos elementos A, C, D e F. Nós podemos perceber que entre os 4 elementos que pertencem ao conjunto A pertence ao conjunto A. O Azinho minúsculo aqui pertence ao conjunto A. Pode ver aqui que o elemento A está dentro do conjunto A. E B não pertence ao conjunto A, aqui dentro não tem B. Então você vê que o conjunto A é formado pelas consoantes e vogais, né? O alfabeto, né? A, C, D e F. Desculpa que eu sou professor de matemática, sou meio ruinzinho de português, tá? Em matemática eu me agaranto. Mas olha, o conjunto A é formado pelos elementos A, C, D e F. Então A pertence ao conjunto A, tá aqui. E B não pertence ao conjunto A, não está ali. Então essa é a primeira parte, a pertinência, pertence e não pertence em conjuntos. Agora vamos para a representação. Os elementos de um conjunto, eles podem ser representados através de um diagrama que nós chamamos de diagrama de Venn. Eu vou representar aqui um conjunto, vou chamar de conjunto B, e vou colocar os elementos desse conjunto, que seria 1, 2, 3, 4, esse 4 ficou meio feinho, deixa eu apagar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses são os elementos que pertencem ao conjunto B. Eu posso representar o conjunto B através do diagrama de Venn, que é dessa forma. Eu coloco a letra maiúscula, que representa o conjunto, e faço uma bola. Essa bola aqui é o diagrama de Venn. E aqui dentro eu coloco todos os elementos que fazem parte desse conjunto. Então está aqui duas representações. Eu posso representar o conjunto dessa forma, que nós costumamos chamar por extenso, ou dessa forma aqui, através do diagrama de Venn. É uma outra forma de representar. Eu vou explicar também uma outra forma de representar o conjunto, porque existem situações que o conjunto ele vai ter uma quantidade
infinita de elementos. E quando isso acontece, que ele tem uma quantidade infinita de elementos, não tem como você colocar todos os elementos dentro do diagrama de Venn, e também não tem como você colocar todos os elementos por extenso dentro das chaves. Então você tem uma resposta abreviada desse conjunto. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu vou colocar aqui um conjunto A, e ele vai ser representado por alguns elementos que eu vou colocar aqui. Ele representa o elemento 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e o 24. Esse conjunto ele é formado pelos divisores do número 24. 24 é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, por 12 e por ele mesmo. Ou seja, o 24 é um número composto. Mas enfim, esse é o conjunto A e esses são os elementos. Os elementos são os divisores de 24. Mas digamos que eu acho que essa resposta é muito grande. Quero colocar uma resposta mais simples para representar esse conjunto. Essa resposta aqui é a explicação por extenso. Eu estou representando o conjunto por extenso. Agora eu vou representar o mesmo conjunto abreviadamente. Ou seja, eu posso representá-lo de uma outra maneira. X tal que, eu falei que ia utilizar esse símbolo, né? Tá aqui, ó. Conjunto A é igual, abre chave. O X vai representar o conjunto A. O tal que, ele funciona como se fosse uma condição. Qual a condição para fazer parte do conjunto A? Então, olha, o conjunto A é igual ao X com a condição, ou seja, tal que X, que é a incógnita que vai representar o número, ele tem que ser o que? É divisor positivo de 24. Então, olha, eu tenho duas possibilidades de resposta, essa aqui e essa aqui. Aí você deve estar falando aí, poxa, mas você disse que essa aqui é a resposta abreviada, mas você escreveu muito mais do que na resposta de cima. Pois é. Mas tá bom, eu vou dar um outro exemplo. Eu vou colocar abreviadamente que o conjunto A, vou colocar aqui, conjunto A, X pertence ao conjunto dos números naturais. Eu falei sobre os números naturais no vídeo anterior, com a condição de que X é par e positivo. Não, nem preciso falar positivo, né? Números naturais não existe negativo. Então, digamos que isso aqui seja um exemplo. Conjunto A. Quais são os elementos do conjunto A? O X vai pertencer ao conjunto dos números naturais, com a condição que X é par. Legal. Os números naturais são infinitos. Começa do zero, 1000 é natural e é par. 1 milhão é natural e é par. Então, é possível escrever esse conjunto desde o zero até o último elemento que seja um número natural e seja par? Realmente não dá. Então vai haver situações que a explicação abreviada não vai ser suficiente para você conseguir obter uma resposta. Você vai precisar da resposta abreviada, desculpa. A resposta por extenso não será o suficiente para você colocar todos os elementos que pertencem a um conjunto. Você vai precisar da resposta abreviada. Agora vamos falar de uma outra característica dos conjuntos, é a igualdade. Vou colocar um exemplo aqui. A é igual a B.
Quando que o conjunto A é igual ao B? Quando todos os elementos do conjunto A for igual a todos os elementos do conjunto B. Vou colocar um exemplo aqui. Conjunto A é igual, abre chave, 1, 3 e 5. Ó, coloquei uma explicação aqui por extenso, ou seja, igual assinatura, assina aí por extenso, se escreve o nome todo. Abrevia, a pessoa faz uma rúbrica. Nesse caso aqui, por extenso, é colocar todos os elementos. Vamos ao conjunto B. O conjunto B, ele vai ser, abre chave, x tal que x é ímpar, positivo, ímpar, positivo e menor que 7. E menor que 7. Aí a gente para pensar. Conjunto A é 1, 3 e 5. Legal. Conjunto B é igual a x com a condição que x é ímpar. Tá, os números ímpar é 1, 3, 5, 7, 9. Ah, mas tem que ser positivo, então não vão entrar os negativos, que é o menos 1, menos 3, não pode entrar. Tem que ser ímpar, positivo e menor que 7. Quem são esses números? 1, 3 e 5. Então, olha, o conjunto B, essa explicação está falando que os números são ímpar, positivo, ou seja, não são números negativos, e menor que 7. Os elementos de B é 1, 3 e 5. E os elementos de A também são 1, 3 e 5. Então você chega à conclusão que A é igual a B. Para o conjunto ser igual ao outro, todos os elementos que um conjunto tem, o outro conjunto deverá ter também. Porque se o outro conjunto não tiver os mesmos elementos, se tiver faltando alguém, esses conjuntos não serão iguais. Agora vamos para a desigualdade. Vou colocar o conjunto A novamente. A é diferente de B. Quando que A será diferente de B? Vou colocar aqui dois exemplos. O conjunto A, vou colocar que o conjunto A é igual ao 9, 11, 13 e pontinho, pontinho para indicar que continua. O conjunto não para aqui. Mas você deve ter notado que só tem número ímpar aqui, né? Começou pelo 9, 11, 13, provavelmente depois é o 15, 17, 19. Agora vamos ao conjunto B. O conjunto B vai ser representado dessa forma. X tal que x é ímpar, positivo. Você deve estar achando que está igualzinho o outro, mas não, isso aqui é diferente. Positivo. Vou escrever aqui embaixo, que aqui vai ficar muito apertadinho. É ímpar, positivo, maior ou igual a 7. Eu posso escrever isso aqui de uma outra forma, que o símbolo de maior igual é esse aqui. Maior igual é esse o símbolo. Mas eu vou colocar dessa forma aqui para facilitar o entendimento de vocês. Conjunto A, então, começa a partir do 9 e segue infinitamente para cima, números ímpar. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. E o conjunto B, vamos entender agora. O conjunto B é igual a x com a condição que x, ou seja, o tal que x tem que ser ímpar. Olha, 9, 11, 13 é tudo ímpar. Positivo, olha, 9, 11, 13 é positivo. E continua, só tem número aqui positivo. Maior ou igual a 7, aí que está o detalhe. Aqui está falando que o conjunto B tem que ser maior
ou igual a 7. O conjunto A só tem elementos maiores que 7. São ímpares? São. 9, 11, 13 são ímpar. São positivos? São, porque não são números negativos. São positivos. Agora, eles são igual a 7? Tem um 7 aqui? Porque o conjunto B vai ter o 7. É ímpar, positivo, maior ou igual a 7. Então, o elemento 7, ele faz parte do conjunto B. Já o 7 não faz parte do conjunto A. Então, é aquela observação que eu falei na explicação de igualdade. Se tiver faltando um elemento, um conjunto não é mais igual ao outro. Então, o conjunto B tem o elemento 7 e o conjunto A não tem. Então, A é diferente de B. Eles não são iguais. Eles são diferentes. Bom, essa primeira aula aqui eu falei basicamente de igualdade quando um conjunto é igual ao outro, desigualdade quando um conjunto é diferente do outro, e sobre alguns símbolos que eu espero que você tenha copiado ou anotado em algum lugar, pois pode acreditar que eles vão aparecer nas próximas videoaulas. Agora você deve estar pensando, nossa, é muito confuso, essa matéria é difícil, mas não é difícil. Vocês vão gostar dessa matéria, ela é uma matéria muito fácil, tem várias formas de explicar esse conteúdo. Eu espero que você tenha entendido pelo menos a igualdade e a desigualdade de conjunto. Espero que você tenha entendido o que é um diagrama de Venn. Ele é muito usado nos vestibulares, porque normalmente uma questão de conjunto, você nem percebe que é sobre conjunto, mas você usa o diagrama de Venn. Você usa o diagrama quando quer representar pesquisa, de opinião, que um grupo gosta de, vamos dar um exemplo, torce para um time de futebol. Posso falar que aqueles que torcem pelo Flamengo é o conjunto A, aqueles que torcem pelo Vasco é o conjunto B. Eu posso falar que quem gosta de assistir na televisão atletismo faz parte do conjunto A. Já quem prefere jogos de videogame é o conjunto C. Então, assim, conjuntos é uma matéria muito interessante. Eu gostaria de pedir, se não for muito difícil, se inscreva no meu canal, acompanhe os meus vídeos, dá um joinha aí se você gostou dessa aula. Gostaria também de ver o seu comentário, se você gostou do vídeo, o que tu gostou, o que tu não gostou. Comenta, que através dos comentários eu vou melhorando os próximos vídeos. Comenta lá, indica para os seus colegas, tá? Eu agradeço a participação dessa aula e até a próxima aula. Um abraço, até mais.